A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo para lhe oferecer um áudio do livro de apoio, uma ferramenta de suma importância para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, e é uma ferramenta que ajuda e muito para o aprendizado da lição. E nesta oportunidade nós vamos estar lendo para os irmãos o número 4, ou seja, a lição 4, Dons de Poder. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal. Toda semana estamos postando vídeos aqui, tanto os comentários de cada lição, quanto o áudio do livro de apoio. Fique conosco que no final nós vamos estar fazendo alguns agradecimentos de pessoas que sempre deixam aí o seu comentário, amém? Vamos então para a lição. Paulo, maior intérprete do Evangelho de Jesus Cristo, doutrinando através de sua carta aos Romanos, declarou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Na época em que se tornou discípulo de Jesus, após sua dramática conversão no caminho de Damasco, já havia muitos evangelhos estranhos, apócrifos, que pregavam outro Jesus. 2 Coríntios 11,4. Mas o evangelho genuíno tinha que ser um evangelho que demonstrasse ao mundo que era a mensagem de Deus aos homens, através de sinais, prodígios e maravilhas, que o diferenciava dos outros evangelhos. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou que não viera trazer mais uma corrente filosófica para o mundo. As nações já conheciam as filosofias gregas de Platão, Aristóteles, Heródoto e outros, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e outras religiões dominavam o Oriente. O judaísmo era a religião consagrada na Palestina, mas não se viam sinais de poder impactante e transformador na vida dos seus adeptos, nem daqueles a quem pregavam seus ensinos. Mas Jesus começou transformando água em vinho. João 2,10. Curou cegos, paralíticos, ressecados, lunáticos e fez o que nenhum líder de religião fizera ou haveria de fazer. Ressuscitou mortos, inclusive Lázaro, cujo corpo já estava em estado de decomposição avançada. João 11,43. O cristianismo apresentou-se como um movimento do Espírito Santo para a salvação de almas e libertação dos males resultantes do pecado. Além de demonstrar o poder sobre as forças das enfermidades, Jesus demonstrou que tinha poder sobre as forças da natureza. Acalmou a tempestade, repreendendo o vento e o mar. Andou por cima das águas e fez passar a tormenta. E para provar que tinha suprema autoridade sobre todos os poderes, expulsou demônios, libertando os oprimidos do diabo. A história da igreja é uma história de pregação e de poder de Deus. Neste capítulo, meditaremos sobre os dons de poder, tão necessários à igreja nestes tempos trabalhosos e que se referiu Paulo. O dom de profecia. Número 1. Significado de fé. A palavra fé é a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. É a crença de que Ele está no comando de tudo e que é capaz de manter as leis que estabeleceu. É a convicção de que a sua palavra é a verdade. A melhor definição de fé é enunciada pelo autor do livro aos Hebreus, que recebeu uma profunda inspiração para a descrição dessa virtude cristã. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vemos nessa definição 3 elementos essenciais à fé. Número 1. Ela é fundamento ou base para a confiança em Deus. Número 2. Ela envolve a esperança ou expectativa segura
do que se espera da parte de Deus. 3. Ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas, ou significa convicção antecipada. Número 2. A fé como dom. É a capacidade concedida pelo Espírito Santo para o crente realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando o benefício e a edificação da igreja. Podemos entender melhor o significado do dom da fé através da declaração negativas em relação a outros tipos de fé. Não é a fé salvífica, que é despertada pela proclamação da palavra de Deus. Não é a fé como doutrina, que denota a permanência do crente vivendo de acordo com a palavra de Deus ou a sã doutrina. Não é a fé como fruto do Espírito, que consiste nas virtudes que devem ser cultivadas pelo crente na comunhão com o Espírito Santo. Não é dada, é buscada e desenvolvida. O dom da fé também não é a fé natural, que resulta da observação da natureza. Se tudo existe de maneira organizada e com propósito, há pessoas que creem no Criador. O dom da fé pode ser considerado como um dom especial da fé para uma necessidade particular. Alguns o definem como a fé que remove montanhas, trazendo manifestações incomuns ou extraordinárias do poder de Deus. Esse dom é concedido num momento especial, quando só um milagre resolve algo que não tem solução, no meio da igreja ou na vida de um servo de Deus, que entende os seus propósitos. Podemos entender que esse dom foi usado por Moisés, quando o povo de Israel percebeu que Faraó estava no seu encalço após a saída do Egito. De um lado e do outro, as montanhas pela frente, o mar vermelho por trás, o exército egípcio com carros e cavalos. A resposta do líder do Êxodo foi uma demonstração de uma fé fora do comum. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele viu o livramento de Deus antes que acontecesse. Se tivessem falhado em sua fé, teria havido uma tragédia contra a sua liderança. Vemos esse dom operando na vida de Daniel, quando soube do decreto do rei, proibido que alguém fizesse qualquer pedido ou súplica a qualquer pessoa ou a qualquer Deus, e não unicamente ao rei. Seria lançado na cova dos leões famintos. E não, Daniel continuou orando ao Senhor, como o fazia 3 vezes ao dia. Foi acusado pelos seus adversários e foi lançado na cova dos leões. O próprio rei viu que Daniel tinha fé em seu Deus. Daniel foi salvo da morte. Certamente o exemplo do profeta Elias diante dos profetas de Baal e de Azera, no Monte Carmelo, também envolve o dom da fé. Ele fez um desafio aos profetas dos deuses falsos. Propôs que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E Deus honrou sua fé, fazendo cair fogo do céu sobre o altar encharcado de água. Em sua viagem a Roma, o apóstolo Paulo foi vítima de um grande naufrágio, escapando na ilha de Malta. Ele e os demais naufragos foram acolhidos com hospitalidade. Ali experimentou um milagre extraordinário ao colocar alguns pedaços de madeira numa fogueira. Foi picado por uma cobra venenosa, conhecida na região. Os nativos logo imaginaram que Paulo iria perecer dentro de poucas horas, pois sabiam que o efeito do veneno era mortal. Mas o servo de Deus simplesmente sacudiu a mão e a víbora caiu no fogo, e nada lhe aconteceu. Esse dom da fé não se desenvolve. É concedido em ocasiões especiais para a resolução de algum problema insolúvel aos meios normais, racionais ou naturais. E só é dado a quem já tem fé em Deus e em suas promessas. Esse dom em ação gera uma atmosfera de fé, que dá a convicção de que agora tudo é possível. Esse dom é um impulso poderoso à oração da fé.
pois impõe a certeza de que para Deus tudo é possível. Quando se diz que tudo é possível, deve-se ter em mente que se tem em mente tudo o que é de acordo com a vontade de Deus. Número 2. Os dons de curar. Os dons de curar são recursos espirituais de caráter sobrenatural que atuam na cura de enfermidades físicas, psicossomáticas ou emocionais. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde a seu povo. No Antigo Testamento, ele se manifestava ao povo de Israel como Jeová Rofeca ou Jeová Rafá, o Senhor que sara. São dons de grande valor na pregação do Evangelho. As pessoas, em geral, são descrentes do poder de Deus, mas quando vem uma cura de impacto, como a cura de câncer, de diabetes, de paralisia ou de doenças degenerativas como Alzheimer, doença de Parkinson e outras, são compelidas a ter sua fé despertada para o poder de Deus em suas vidas. Milagres de cura sem transformação de vidas pelo poder do Evangelho de Cristo tornam-se apenas elementos de shows para a glorificação do pregador. Mas quando as curas contribuem para a glorificação a Deus, tem grande valor para a divulgação do Evangelho. É promessa de Jesus à sua igreja a delegação de poder para curar enfermidades como parte da missão de pregar o Evangelho. Como sinais devem seguir aos que creem, pode-se entender que pode haver curas ministradas por uma pessoa que não tem um dom ou dons de curar. No momento, um evangelizador no hospital ou em um lugar pode dizer para um doente: em nome de Jesus Cristo seja curado, e o enfermo levantar-se sadio para a glória do Senhor. No entanto, no meio da congregação local, em qualquer lugar, é necessário que se busque os dons de curar, que poderão ser usados em momentos ou situações em que Deus queira manifestar o seu poder curador para a glória de Jesus Cristo. É interessante notar que todos os outros dons estão no singular, mas o dom de curar estão no plural. Não há, portanto, um dom de curar, mas uma variedade deles. Os estudiosos são unânimes na interpretação desse assunto. Há quem acredite que um crente que possui tais dons tem a capacidade para curar qualquer enfermidade. A pluralidade dos dons de curar parece indicar que há pessoas que têm o dom de orar por determinadas enfermidades e outras para orar por outros tipos de doenças. Stanley Orton diz que ninguém pode dizer eu tenho o dom de curar, como se esse dom pudesse ser possuído e ministrado ao bel prazer da pessoa. Cada cura necessita de um dom especial, não a pessoa o dom, mas por meio daquela pessoa para o indivíduo doente, de forma que Deus receba toda a glória. Ele é quem cura. Infelizmente, o que se vê em muitos programas de TV de determinadas igrejas é o endeusamento do pastor, do bispo ou apóstolo, que ministra curas de maneira cotidiana. Não ousamos dizer que pessoas não são curadas em tais igrejas, mas a exaltação do ministrante de curas ofusca a glória que só pertence a Deus. Diz Boyd acerca desses dons: não concordamos com a opinião de que este dom gera libertação do enfermo, independente da soberania divina ou das condições espirituais e morais do enfermo. De fato, há ensinos heréticos desde o século passado no seio das igrejas evangélicas, notadamente das neopentecostais, que entendem que o possuidor do dom ou dos dons de curar tem poderes ilimitados. Não é bem assim. Se uma pessoa está doente, pode buscar a cura através de oração da fé. No entanto, Deus não está obrigado a atender todos os pedidos ou súplicas pela cura de nenhuma pessoa. O pastor Eurico Bergsten corrobora este entendimento quando afirma: este dom
não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer, porém é sempre uma transmissão do poder do Espírito Santo. Por isso, é indispensável que o portador do dom esteja ligado a Cristo e siga a sua direção. É desejável que os crentes em Jesus procurem com zelo os melhores dons. Certamente, os dons de curar são muito necessários. No mundo em que as enfermidades têm se multiplicado assustadoramente, a despeito dos notáveis avanços da medicina, esses dons são recursos especiais à disposição da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para, sob a soberania de Deus e segundo a fé, os crentes sejam beneficiados com a cura das enfermidades físicas ou emocionais. Número 3. Operação de milagres. Milagres são a intervenção sobrenatural na ordem normal da natureza. O dom de milagres provoca o desprendimento da energia divina, a fim de operar grandes mudanças na ordem natural das coisas. O milagre é uma manifestação de poder sobrenatural no reino natural. Esse dom também é chamado de dom de operação de maravilhas. Desses termos gregos derivam as palavras energia e dinamite. São palavras plurais no idioma original. Isso dá a entender que pode haver uma variedade enorme de milagres operados pelo poder do Espírito Santo. Assim como a dinamite explode rochas consideradas impenetráveis, o dom de milagre anula a ordem natural das coisas. Muitas vezes é uma verdadeira explosão do poder de Deus. No mundo natural ou na esfera espiritual. Na travessia do Mar Vermelho, temos um exemplo extraordinário de um milagre operado por Deus. O povo de Israel, com aproximadamente 3 milhões de pessoas, jamais teriam condições de adentrar as águas à sua frente, acossado pelo exército de Faraó. Mas Deus fez o impossível, alterando o curso dos elementos da natureza. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Em meio a uma grave crise climática em Israel, uma viúva clamou ao profeta Eliseu para que seus 2 filhos não fossem levados cativos para pagar dívidas deixadas pelo seu esposo. Eliseu indagou o que ela tinha em casa e, em resposta, a mulher disse que só tinha uma botija de azeite, algo como meio litro ou um pouco mais. Mas isso não significava nada diante do grande problema da dívida que a mulher tinha que pagar, para não perder a guarda de seus filhos. A ordem normal das coisas, à luz dos costumes e leis de seu tempo, exigia que ele entregasse os filhos ao credor. Mas a fé do profeta ultrapassou os limites do plano natural, e confiando em Deus, disse à mulher que conseguisse muitos vasos com seus vizinhos, e os enchesse com aquela pequena quantidade de azeite. A mulher obedeceu ao profeta e presenciou com seus filhos um milagre extraordinário. À proporção que derramava o azeite nas vasilhas, o azeite aumentava. Aquilo que parecia ser o fim foi o começo de um novo tempo na vida daquela pobre viúva. O profeta de Deus disse: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O gravíssimo problema só teve solução mediante a intervenção do poder de Deus na ordem social e econômica daquela família. O fenômeno em que o sol se deteve por quase o dia inteiro para que Josué pudesse vencer os amorreus é um exemplo típico de um milagre ou de maravilha operada por Deus, envolvendo seus servos. Pelas leis da mecânica celeste, o sol se põe no final da tarde, ou se põe, como se diz na linguagem figurada. Mas, se a noite caísse, Israel não teria condições de vencer os poderosos exércitos inimigos. Tal situação exigia uma ação de emergência. Josué, o líder da tomada da terra prometida, por sua fé em ação, e confiou em Deus.
ao determinar que o sol se detivesse em Gibeão e a lua se detivesse no vale de Aijalon. Diz a Bíblia que, contrariando todas as leis da mecânica celeste, houve um fenômeno jamais visto, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esse fato tem causado crítica na mente dos incrédulos, pois imaginam que tal relato não passa de uma lenda judaica. Tal visão é compreensível, pois os críticos usam o pensamento racional, lógico, natural. Entretanto, o milagre é sobrenatural, fora da lógica e da humana. Milagre não se explica. Deus não está sujeito às leis da natureza. Quando Ele quer, surpreende seus efeitos e cumpre os seus propósitos para o seu povo ou para um servo seu. Quem mais operou milagres foi Jesus. Após ministrar sua palavra, Jesus entrou no barco com seus discípulos, acompanhado de outros barquinhos. Inesperadamente levantou-se no mar um grande temporal de vento, provocando ondas que cobriam o barco. Talvez pelo cansaço da jornada, Jesus estava repousando na popa da embarcação, enquanto seus discípulos enfrentavam a tormenta. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Nenhum homem até hoje teve o poder de falar ao vento e ao mar na tempestade, e os elementos da natureza ouvirem a sua voz. Mas Jesus mostrou mais de uma vez que tem poder sobre a natureza que ele mesmo criou. O mais terrível inimigo do homem, em sua condição humana, é a morte. É decreto divino por causa do pecado. O homem nasce, desenvolve-se e morre. É o curso natural da existência biológica. Uns morrem mais cedo, outros mais tarde. Mas Jesus, o Criador, doador e Senhor da vida, pode, quando Ele quer, interromper esse curso da natureza humana. Em seu ministério, Jesus demonstrou seu poder sobre a morte física. Ele ressuscitou o filho único de uma viúva de Naim, quando o féretro já estava a caminho do cemitério. Jesus ressuscitou a filha de Jáiro, que falecera fazia pouco tempo. Alguém poderia alegar em sua mente racionalista que a menina experimentara apenas um estado cataléptico ou sono profundo e passageiro, mas para que não pairassem dúvidas sobre o poder sobrenatural de Cristo sobre a morte, ele se deixou demonstrar onde se encontrava ao receber a notícia de que Lázaro, seu amigo de Betânia, estava muito enfermo. Em seguida, ele cientifica aos discípulos de que Lázaro houvera morrido. Ao chegar em Betânia, já fazia 4 dias de seu falecimento. Não havia a mínima condição para reverter aquela situação, pois o corpo do defunto já estava fedendo os efeitos da decomposição. Mas para Jesus, nada é impossível. Após consolar a família, Jesus se dirigiu ao túmulo, mandou que fizesse o que as pessoas poderiam fazer naturalmente, tirando a pedra que fechava a entrada da sepultura. Completando a demonstração real de que a morte não vence o autor da vida, Jesus ressuscitou, após 3 dias na sepultura, cumprindo o que ele predissera para seus discípulos. Se é da vontade de Deus e motivado para a glorificação do seu nome, ele pode conceder autoridade a qualquer de seus servos para a operação de milagres extraordinários. No entanto, quando o pregador, por permissão de Deus, opera milagres para a sua promoção pessoal, de seu ministério ou da igreja a que pertence, resta a dúvida que se aquele milagre foi de Deus ou de outra origem. Pior ainda, quando o operador de milagres o faz, visando obter ganhos financeiros e enriquecimento pessoal, isso não glorifica a Deus.
é procedimento lastimável, suscetível do juízo de Deus no momento próprio. Conclusão. Nestes tempos trabalhosos a que se refere Paulo, a igreja cristã está sendo submetida aos piores ataques de sua história. Nos seus primórdios, houve ataques dos impérios humanos e ela resistiu e venceu. Venceu os ataques das heresias, do gnosticismo, do arianismo e de outras falsas doutrinas. No século passado, enfrentou o ataque dos sistemas ditatoriais como o nazismo e o comunismo. Nos dias presentes, persistem os ataques dos falsos ensinos, que só podem ser derrotados com a verdade da palavra de Deus. Nos últimos anos, estão se fortalecendo os ataques do materialismo, através dos poderes das nações, dos governos políticos e magistrados, que aprovam leis infames contra a palavra de Deus e a Igreja de Cristo. São as portas do inferno, em suas últimas investidas contra o Evangelho. Elas não prevalecerão, como Cristo afirmou, mas a Igreja precisa demonstrar de modo incisivo que dispõe de recursos sobrenaturais para cumprir sua missão na terra. Os dons de poder fazem parte do arsenal espiritual que garante a vitória da Igreja contra as hostes do mal. Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma especial. No próximo sábado ou no próximo domingo, na próxima semana, estaremos aqui mais uma vez para trazer um áudio do livro de apoio. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida do Evan Carlos Lopes, da vida da irmã Josiane Messias da Silva, da vida da irmã Maria de Jesus Oliveira, que sempre está comentando, da irmã Neves Anísio, da irmã Francisca Bernardo, do canal da Rebeca Janine, do Fábio EBD e Conhecimento. Quero glorificar a Deus pela vida da Elza Salles, do irmão Josimar Lucas, da irmã Divanha Moraes, do meu pastor José Alves, que sempre deixa aí o seu comentário, da irmã Maria Leide Bezerra, da irmã Rachel de Lima, do irmão Valteir Francisco Lima, do irmão Erivaldo Mota e da irmã Maria Alves Dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário. Amém?